Olá, turma. Sou o professor Daniel Neto. Vamos dar continuidade à disciplina de Rede de Computadores 2, faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, a aula de hoje é uma continuação do capítulo 3, Rede Sem Fio. Então, na aula passada falamos um pouco sobre a introdução, os modelos e tipos de rede sem fio e as tecnologias de acesso. Na aula de hoje vamos falar sobre as tecnologias específicas de rede sem fio. Ok, então vamos lá. Vamos falar sobre o item 5, tecnologias de rede sem fios. Ok, gente, então vamos falar um pouquinho sobre as tecnologias de rede sem fio. Bem, como vimos na aula passada, falando um pouco sobre redes sem fios, as redes sem fios, elas surgiram, obviamente, da necessidade de se complementar às redes cabeadas. Então, em determinado cenário, eu não posso instalar uma rede cabeada, eu não posso passar um cabo de cobre ou uma fibra, ou um cabo par trançado, e aí eu necessito de uma tecnologia de rede sem fio. O intuito, obviamente, da rede sem fio foi prover a mobilidade, como a gente viu lá em alguns tipos e modelos. E através dessa mobilidade, a tecnologia ela possibilitou o rápido acesso, independente da localização do usuário, né? O usuário pode estar em um determinado lugar especificamente e depois em outro, e aí ele tem um rápido acesso a essa informação, tendo os dados sendo transmitidos pelo ar ou pelo espaço livre, né? Que constitui como um meio físico para a propagação dos sinais eletromagnéticos. Dessa forma, a tecnologia de rede sem fio ela vai prover uma interconexão completa, permitindo uma grande flexibilidade, como vimos como uma das grandes vantagens da tecnologia de rede sem fio, especificamente na localização das estações móveis, sendo essa, digamos assim, a principal diferença entre as redes sem fio e as redes convencionais. Então, a disponibilidade de localização do meu dispositivo móvel é o grande diferencial entre uma rede sem fio e uma rede convencional cabeada. Bem, o processo de padronização das tecnologias de rede sem fio ela se baseou em grupos específicos de rede sem fio. Então, o processo ele se baseou, obviamente, nas novas tecnologias, na necessidade do aumento de velocidade, a diversidade de dispositivos e tecnologias, né, possibilitaram essa criação de novos padrões e aplicações, como a gente vai ver em alguns casos, né, assim como o Bluetooth, o Zigbee, o Wi-Fi, o WiMAX, a rede LTE, 4G, por exemplo. E aí esses grupos de rede possibilitaram criar a chamada padronização das redes sem fio. Então as redes sem fio elas são padronizadas segundo o I3E. E aí ele regulamenta essa rede num padrão internacional, que é a norma 802.11. E aí as suas versões elas são divididas em 4 grandes grupos, né? E dentre eles nós temos o WPAN. WPAN significa Wireless Personal Area Network. Então as redes pessoais são utilizadas para conectar dispositivos em curto alcance, né? Formando as chamadas redes domésticas em torno de 10 metros. Então, o objetivo dessa rede é conectar periféricos, dispositivos de curto alcance, como teclados, mouse, dispositivos de armazenamento externo, fones de ouvido, microfones, dispositivos portáteis, celulares, tablets, né, os netbooks, notebooks, impressoras e assim por diante. O WPAN ele é um padrão I3E, que é o
Institute of Electrical and Electronic Engineers, classificado como um padrão I3E802.15. E aí ele determina algumas tecnologias específicas, como, por exemplo, o Bluetooth, que é o I3E802.15.1. Então a gente vai ver lá que o padrão sem fio, né, 802, a tecnologia PAN, WPAN, que é o 15, e por fim, o número final, a tecnologia no qual ele faz parte, que é o Bluetooth. Então o Bluetooth, ele é padronizado pelo I3E802.15.1. Assim como o Bluetooth, nós temos o Zigbee, e aí vocês vão perceber que o início é muito parecido, é 802, por ser uma tecnologia sem fio, uma tecnologia de rede, né? 15 por ser um padrão WPAN, e 4 especifica a tecnologia Zigbee. E um outro exemplo seria o UWB, o Ultra Wideband, né, que é uma tecnologia nova, onde o padrão vai ser o I3E802.15.3. Então observem, o 802 tecnologia de rede, o 15 é o padrão WPAN e o 3 referente ao UWB, o Ultra Wideband. A tecnologia WPAN, Wireless Personal Area Network, ou simplesmente WPAN, são conhecidas como redes pequenas, como já observamos no seu alcance de no máximo 10 metros. E aí o seu perímetro geográfico ele é muito limitado, né? Em torno de 10, em algumas tecnologias um pouco maior. Esse escopo ele determina, por exemplo, usos limitados da tecnologia. Então você tem uma comunicação onde os dispositivos provavelmente são dispositivos limitados quanto à utilização da tecnologia. Então essas redes são desenvolvidas dentro do grupo 15, como já observamos aqui. Então 802.15. Então toda vez que vocês ouviram falar em 802.15, você já sabe que é um grupo WPAN limitado dentro de um perímetro geográfico de acordo com a tecnologia de no máximo 10 metros, ou até mesmo de acordo com a tecnologia até 100 metros. Tá? E aí vamos ver agora um exemplo de cada uma dessas tecnologias WPAN, como o Bluetooth, o Zigbee e o UWB. Então vamos lá. Inicialmente vamos falar sobre o Bluetooth. O Bluetooth é o nome do protocolo, né, que denomina a tecnologia. Então, um protocolo de rádio baseado em saltos de frequência. Então, vocês vão ver que ele usa a tecnologia FHSS, Frequency Hope Speed Spectrum, né, que seria salto em frequência do meu espectro de frequência. E aí ele tem um alcance muito curto, bem limitado, né, chegando em algumas situações, dependendo da tecnologia, em 10 metros. E aí ele visa complementar ou substituir algumas redes convencionais cabeadas em determinadas áreas, regiões que você não pode cabear. E aí o meio físico, né, essa transmissão, ela não é permitida. Não é permitido o uso do cabo. Bem, esse protocolo, a tecnologia Bluetooth, ela surgiu em 1994, né, após a empresa, um grupo de empresas como Ericsson, por exemplo, desenvolver e identificar deficiências do uso de tecnologias em cabos. E aí eles estabeleceram a interconexão através de dispositivos periféricos que não precisava mais daquela amarra como um cabo, né? Então eles desenvolveram o protocolo Bluetooth em equipamentos periféricos como fone de ouvido,
aparelhos como mouse, teclado, impressoras, dispositivos de áudio e até mesmo embutidos no celular. Bem, a tecnologia ela possui um baixo consumo de energia, isso é interessante para determinados dispositivos móveis que têm problema de uso de bateria, por exemplo. Então, é apropriado para tecnologias de baixo consumo, possui um baixo custo e utiliza uma frequência de 2,4 a 2,483 GHz. A taxa máxima que se atinge usando o Bluetooth é de 750 kbps por segundo, utilizando a tecnologia unidirecional, apenas em um sentido, e 64 kbps por segundo em tecnologias bidirecionais. Bem, o Bluetooth ele trabalha com algumas características específicas, alguns cenários específicos. E dentre eles nós temos dois cenários básicos. Nós temos o cenário chamado Piconet. O Piconet ele nada mais é que um cenário onde você vai ter uma unidade básica, uma rede básica Bluetooth, um dispositivo mestre, tá? Que vai controlar um conjunto de outros dispositivos ligados aí entre esse dispositivo mestre. Então essa é a chamada Piconet. E ele vai utilizar a tecnologia de salto em frequência, né, que define esses dispositivos utilizando slots de frequência, slots de tempo, né, para comunicação entre eles. Então, o dispositivo mestre ele controla, ele gerencia esses outros elementos utilizando um slot de tempo para o uso de frequência e estabelecendo dessa forma a comunicação. Então, toda a comunicação de uma Piconet ela é realizada entre um mestre e um determinado escravo, e nunca diretamente entre os escravos. Então, essa configuração, obviamente, necessita de um dispositivo centralizador estabelecendo, se a gente fosse comparar, por exemplo, a um modelo de tecnologia infraestruturada. Um outro cenário é um cenário que aparentemente está próximo de uma tecnologia ou um modelo ad hoc, onde você não tem um elemento centralizador para controlar a minha rede, é chamado SCATNet. No SCATNet, os dispositivos eles não dependem de um elemento central, ou seja, nesse cenário Bluetooth, o SCATNet, eu não tenho um mestre controlando os demais elementos. Então eles se interligam diretamente, estabelecendo uma rede ou uma expansão da minha rede. Bem, esse tipo de cenário ele é mais utilizado em infraestruturas ou cenários de expansão. Então você vai expandindo a tua rede através de conexão entre dispositivos Bluetooth. E aí você forma o cenário SCATNet utilizando a tecnologia Bluetooth. Então, você vai ter o Piconet, onde o dispositivo centralizador é essencial, que é o mestre, estabelecendo contato com os escravos através de slots de tempo, em saltos em frequência. Ou seja, eu não tenho a comunicação direta entre escravo e escravo, é sempre entre mestre e escravo. E o segundo cenário, SCATNet, eu não tenho a figura do centralizador, da figura mestre, estabelecendo conexão entre os elementos, conexão direta entre eles. Ok, a outra tecnologia envolvida dentro de uma WPAN 802.15.4 é a tecnologia Zigbee. O Zigbee ele é um protocolo de rede sem fio classificado como uma WPAN, e já é uma tecnologia
bastante consolidada, adotada em vários países hoje, né? Diferente dos demais padrões de rede sem fio, como protocolos específicos, hoje nós temos o Zigbee como um concorrente do Bluetooth, tá? Porque ele possui baixas taxas de transmissão, assim como o Bluetooth. Ele possui baixo consumo de energia, assim como o Bluetooth. No entanto, hoje a aplicação dele é utilizada em monitoramento e controle, né? O Bluetooth nem tanto. Então, a tecnologia Zigbee 802.15.4 tem como objetivo promover a conectividade sem fio com baixas taxas de transmissão e baixo uso de energia. Então, as baterias com maior duração você encontra nessa tecnologia. Utiliza as faixas de frequência comparado ao Bluetooth com mais gamas de faixa de frequência. Então nós temos especificamente 3 faixas, 2.4 a 2.483 GHz, a faixa de 868 a 870 MHz e a terceira faixa de 902 a 928 MHz. Então percebam que, comparado à tecnologia Bluetooth, o Zigbee ele nos possibilita mais faixas de frequência. A taxa máxima de transferência do Zigbee é um pouquinho limitada e vai depender, obviamente, da frequência. Então, 250 kbps por segundo para a faixa de 2,4 a 2,483 GB, 20 kbps por segundo na faixa de 868 a 870 MHz e 40 kbps por segundo na faixa de 902 a 928 MHz. Bem, uma curiosidade é que o nome, né, da tecnologia ela é dado em alusão ao trabalho colaborativo das abelhas. Então vocês vão ver que os dispositivos dentro de uma rede WPAN-Zigbee, eles são dispositivos colaborativos, né? E aí eles vão garantir, assim como a alusão ao trabalho colaborativo das abelhas, a comunicação em termos de mobilidade, troca de informação, né, com os outros dispositivos, assim como na sociedade de uma abelha, né, entre os membros envolvidos ali na comunicação entre elas. E aí engloba distância, localização, né? O Zigbee ele vai depender dessa distância, dessa localização. Bem, o protocolo ele transmite dados por meio de ondas de rádio. Então a frequência, como a gente já viu, ela é bastante variada dentro de 3 faixas. E obviamente a taxa de transferência comparada ao Bluetooth é um pouco inferior, né? Então o Bluetooth, se a gente for falar um pouquinho lá da comunicação unidirecional, você tem uma faixa, taxa máxima de 720. Se for de bidirecional, ela já baixa para 64 kbps por segundo. Bem, o protocolo Zigbee, dependendo da tecnologia incorporada, embarcada, vai ter um alcance de 10 a 100 metros. Então ele é baseado em tecnologia de controle, então vocês vão ver muito utilizado em controle, por exemplo, de casas inteligentes, controlar um dispositivo, um sistema de iluminação de uma casa, por exemplo, uma central de ar, redes de sensores, redes de dispositivos, áreas de monitoramento remoto, dispositivos de localizações periféricas, por exemplo, de uma residência, câmeras, né? Como eu falei, dispositivos de iluminação, sensores, né? Até mesmo utilizados em tecnologias de brinquedos, né? Tecnologias de brinquedos eletrônicos e até mesmo jogos. Bem, essa imagem mostra os módulos Bluetooth. Então, eles são módulos pequenos, né, que possuem antenas 802.11.4, né? E aqui do lado nós temos um cenário, por exemplo, de uma residência,
onde os elementos envolvidos podem ser controlados pelos módulos Bluetooth, Zigbee, né? E aí esses periféricos, como por exemplo um termostato, um sensor wireless, um dispositivo de iluminação, podem ser controlados pela minha rede Zigbee. E aí cada elemento desse, cada elemento de controle, vai ter um módulo Zigbee onde eu posso fazer o controle desse recurso. Bem, além, assim, algumas vantagens do Zigbee. Além do baixíssimo consumo de energia, o Zigbee possui também outras características bem interessantes, bem peculiares, né? Como, por exemplo, o baixo custo. Então, os dispositivos, os módulos não são tão caros, né? O uso de baterias são baterias com custo baixos, que podem durar até, por exemplo, meses, 6 meses, 7, 8 meses, né? A utilização da topologia Zigbee, ela pode ser uma utilização mista. Eu posso trabalhar com várias outras tecnologias, posso trabalhar com tecnologias em malha, tecnologias hierárquicas, né? E aí torna mais flexível, por exemplo, a possibilidade de criação de novos cenários. Deixando, por exemplo, o meu cenário mais econômico, mais barato, né? Com baixo custo de energia. O Zigbee utiliza a tecnologia DSSS, que está relacionada ao espalhamento espectral, né? Que é o Direct Sequence Speed Spectrum, né? E dessa forma ele tem uma melhor sincronização de comunicação entre os dispositivos. Bem, além de possuir um tempo pequeno de ligação, e esse tempo é rápido, de ligação entre os modos de funcionamento, né? Isso faz com que o Zigbee apresente um baixo tempo de latência, e isso é importante comparado a outras tecnologias, né? Então o Zigbee ele tem uma baixa latência. Bem, a desvantagem do Zigbee são, obviamente, como a gente viu, a baixa taxa de transferência. Então, comparado ao Bluetooth, por exemplo, o Zigbee tem baixa taxa de transferência. Bem, um outro fator que também é considerado uma desvantagem é que o Zigbee, ele, por ser uma tecnologia bem atual, ainda é uma tecnologia desconhecida. Então ela não é bastante popular ainda em alguns países. Diferente, por exemplo, do Bluetooth, que você tem uma maior popularidade. Bem, uma terceira tecnologia WPAN é a tecnologia UWB, ou I3E802.15.3. Então essa tecnologia é usada para referenciar qualquer tecnologia de rádio que vai trabalhar numa largura de banda de 500 MHz ou mais que 20% dessa frequência central. Então uma tecnologia nova utilizada em tecnologias próximas aos usuários, como por exemplo conexão de impressoras, mouses, teclados, dispositivos de áudio, né? E ela foi originalmente desenvolvida para comunicação militar. Ela utiliza uma única faixa que vai de 3.1 GHz até 10,6 GHz. Possui largura de canal de 528 MB, de 1.368 GB e de 2,736 GB. E uma taxa máxima de 480 megabits por segundo. Bem, a tecnologia UWB, que significa Ultra Wideband, né? Ela trabalha com uma frequência altíssima, como a gente percebeu aqui. E isso é interessante porque é uma frequência alta que não tem tanta interferência como outras tecnologias, como por exemplo o Bluetooth.
Bem, há algumas características do WB. Ele é utilizado em dispositivos multimídias, como câmeras, para você trabalhar fotos e vídeos, né? Dispositivos de áudio, mouse, teclado, impressoras. Possibilita a conectividade através de uma tecnologia WSB, que é o Wireless Universal Serial Bus, né? E uma grande característica é a sua velocidade. Então, os periféricos interligados, como por exemplo scanner, impressoras, dispositivos de áudio, mouse, teclado, são dispositivos que vão se conectar a uma rede de alta velocidade, possuindo aí, de acordo com a tecnologia, alcance externo, né, longos alcances. Bem, a tecnologia hoje ela é promissora para a utilização de streaming de vídeo. Então, como ela vai trabalhar numa alta taxa de transferência, você vai ter atuação em streaming de vídeo. Ou seja, você vai ter lá condições de trabalhar mídias e essas mídias em streamers de vídeo. Possui conectividade sem fio ad hoc e dispositivos móveis. Então, a UWB, a vantagem dela é que você não precisa de uma rede infraestruturada e ela tem compatibilidade com dispositivos móveis, como tecnologias móveis atuais. Ok, dando continuidade às nossas tecnologias de rede sem fio, nós temos a classificação WLAN, que significa Wireless LAN Area Network. Então nós temos uma rede sem fio de área local. Então é uma rede local que usa ondas de rádio para transmissão de dados e para conexão à internet, sem a necessidade, obviamente, dos tradicionais cabos para conectar os dispositivos. E aí nós temos o padrão específico da tecnologia, que é o Wi-Fi ou Wireless Fidelity. O Wi-Fi é um conjunto de especificações ou padrões, né, para redes locais sem fios, baseado no padrão I3E 802.11. Então, para a gente comparar com o WPAN, o I3E 802.11 é o WLAN e a WPAN é o I3E 802.15. Então lembre-se, 802 tecnologia de rede, o número posterior é a tecnologia de rede sem fio, no caso WLAN. Para o caso do WPAN, 802.15, só para a gente fazer uma comparação. Bem, o Wi-Fi ele surgiu de uma organização responsável pelo seu licenciamento, que é o Wi-Fi Alliance, tá? Que é um grupo de empresas que criaram especificamente o Wi-Fi. Bem, a WLAN é um padrão I3E, 802.11, como vimos agora há pouco, e ela foi criada pelo um grupo de empresas como Tricon, Nokia, Alcatel, Lucent, a Symbol Tecnologia, que faz parte da Motorola. Então se uniram, né, para criar esse grupo denominado de WECA, né, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, né, que gerou aí o Wi-Fi. Então o Wi-Fi ele foi criado em 1999 e aí em 2003 foi criado o Wi-Fi Alliance, que é digamos, um órgão, uma empresa que cuida da padronização atual. Então, atualmente o Wi-Fi ele tem mais de 300 empresas envolvidas na sua padronização. Então a ECA, né, passou a determinar as especificações I3E 802.11, né, e esses padrões eles foram divididos obviamente em duas, né, que nós conhecemos: o padrão cabeado, então um tipo que funciona com cabo, que é o I3E 802.3, tá? Então toda a tecnologia cabeada você vai ter o I3E 802.3. Já a tecnologia de radiofrequência, WLAN, sem fio, Wi-Fi, eu tenho o I3E 802.11. Bem, o padrão 802.11 ele vai estabelecer normas de criação para o uso de rede sem fio.
Então a gente vai ver um conjunto de padrões que vão se estender para determinadas localidades, determinados países, dentro de faixas específicas de frequência. E aí a transmissão desse tipo de rede ela é feita por sinais de radiofrequência, então vão depender do meu espectro de frequência, que vão se propagar pelo meio ar, né, cobrindo uma determinada área em cerca de centenas de metros. Como existem inúmeros serviços que podem ser utilizados através de sinais de rádio, é necessário que cada um opere de acordo com as exigências estabelecidas pelo governo de cada país. Então a gente vai ver que em determinados países existem órgãos regulamentadores, né, que estabelecem a utilização desses sinais, desses espectros de frequência. Então, por exemplo, as faixas estabelecidas pelo ISM, que é o Industrial Scientific and Medical, ele determina algumas faixas específicas do uso do Wi-Fi. Por exemplo, a faixa de 902 MHz a 928 MHz, a faixa 2,4 GB a 2,485 GHz e a faixa de 5,15 a 5,825 GHz. Aqui no Brasil, quem regulamenta essas faixas é o órgão específico, a Anatel, que determina as faixas utilizadas por determinados equipamentos. Então vamos ver alguns padrões 802.11. O primeiro padrão é o padrão original. Ele foi concebido em 1997, após um estudo prolongado de 7 anos. Ele surgiu de acordo com as novas versões, concebidas em 1997. E aí depois surgiu uma extensão dele, que foi 802.11 Legacy. O I3E ele determinou que o padrão operasse dentro de um intervalo de frequência de 2,4 GB até 2,48335 GHz. A taxa de transmissão era consideradamente baixa, de 1 MB a 2 megabits por segundo, e a tecnologia de transmissão utilizou o DSS, que é o Direct Sequence Speed Spectrum, espalhamento espectral direto de sequência, e o FHSS, o Frequency Hopping Speed Spectrum, que é o espalhamento espectral por salto em frequência. Então o padrão original ele trabalhou com duas técnicas de transmissão, que é o DSSS e o FHSS. Após a padronização 802.11, o padrão original, foi criado o padrão 802.11b. Então no 811b ele estabelece conexão nas seguintes velocidades, ou seja, aumentando comparado ao padrão original, 1 MB, 2 MB, 5,5 megabits e 11 megabits por segundo, utilizando ali o mesmo intervalo de frequência do padrão original, de 2,4 GB até 2,4835 GHz, e aí a técnica de transmissão se limitou apenas ao DSSS, o Direct Sequence Speed Spectrum, ou seja, o uso espectral dentro de uma sequência direta. Bem, a área de cobertura de uma transmissão 802.11b pode chegar até no máximo, teoricamente, a 400 metros, em ambientes abertos, que não existem obstruções, por exemplo, e atingir uma faixa de 50 metros em lugares fechados, em ambientes indoor. Bem, o padrão 802.11b foi o primeiro a ser adotado em larga escala, sendo, portanto, um dos responsáveis pela popularização de redes Wi-Fi. Bem, no entanto, o que aconteceu? A limitação da taxa de transmissão exigiu a criação de um novo padrão. E aí surgiu o padrão 802.11a.
padrão 802.11a foi disponibilizado no final de 1999, né? Quase na mesma época da versão 802.11b. No entanto, ele possibilitou taxas de transmissão em grandes escalas, em valores maiores, comparado ao padrão B. Então nós temos valores que vão de 6 megabits, 9 megabits, 12, 18, 24, 36, 48 até 54 megabits por segundo. Portanto, um alcance bem maior que o padrão 802.11b. O alcance geográfico de sua transmissão é de cerca de 50 metros. Né? A sua frequência de operação é diferente do padrão original, ou seja, ele trabalha com 5 GHz, onde esses canais possuem faixas de 20 MHz, né? E utiliza como técnica de acesso de transmissão uma técnica chamada de OFDM, né? Que é o Orthogonal Frequency Division Multiplexon, a multiplexação por divisão de frequência ortogonal. Essa tecnologia ela possibilita, por exemplo, um aumento da taxa de transmissão da tecnologia 802.11a, porque ela permite agregar mais canais, aumentando a largura de banda dentro da tecnologia. Bem, a partir do padrão A surgiram outros padrões, como o padrão 802.11g, e aí ele foi disponibilizado em 2003, sucessor do padrão B, compatível com esse padrão. No entanto, trabalha com uma taxa de transmissão até 54 megabits, né, diferente do B, que atingia até 11 megabits por segundo, e a sua frequência de operação na faixa de 2,4 GB, dividido em canais de 20 MHz. A sua cobertura é semelhante ao padrão 802.11b, ou seja, teoricamente chegando a 400 metros em áreas abertas e 50 metros em áreas fechadas, redes indoor. A técnica de transmissão ela utiliza o FDM e o DSSS. Ou seja, duas tecnologias bem interessantes, principalmente ao FDM, por possibilitar, por exemplo, aumentar os canais dentro da tecnologia e possibilitando aumentar a taxa de transmissão. Bem, posteriormente surgiu o padrão 802.11n, o desenvolvimento da especificação se iniciou em 2004, e foi finalizado em 2009, foi o sucessor do padrão 811G. O 802.11n tem como principal característica o uso de uma tecnologia chamada MIMO, Multiple Input, Multiple Output, que é uma tecnologia de transmissão de antenas múltiplas de entrada e saída, e isso possibilita um aumento da taxa de transmissão em valores bem altos comparado às tecnologias anteriores. Então o 802.11n atinge taxa de 150, 300 e até 600 megabits por segundo. Bem, o padrão 811n pode trabalhar com faixas de 2,4 GB e 5 GHz. Então isso é uma das grandes vantagens do padrão, essa flexibilidade de faixa de frequência. E cada canal dentro da faixa possui um padrão de largura, ou seja, dividido em canais de 40 MHz. Até a técnica de transmissão padrão é a mesma utilizada pelo G e o A, né, que é o FDM. No entanto, existe essa agregação da tecnologia MIMO, né? Então nós temos a técnica FDM, que é a multiplexação por divisão de frequência ortogonal, significa que numa mesma frequência eu posso ter N usuários com canais distintos, né, utilizando a mesma frequência, no entanto em ângulos distintos, mas com determinadas alterações devido ao uso do esquema MIMO, né, que é as antenas de múltiplas entradas e múltiplas saídas. E aí, muitas vezes a tecnologia é chamada de MIMO ou FDM.
alguns estudos apontam que a área de cobertura pode passar de 400 metros. Então é uma tecnologia bastante promissora, né? E bastante usada nos dias atuais. Bem, a evolução do Wi-Fi. O Wi-Fi hoje ele se encontra numa evolução chamada de Wi-Fi Evolution, que é o padrão 802.11ac. Então, nessa padronização, as especificações foram desenvolvidas durante os anos de 2011 e 2013, e essa tecnologia é sucessora do padrão 802.11n. Ela também é denominada de 5G Wi-Fi. Então aqui o site do 5gwifi.org, trabalhando numa frequência de 5 GHz, né? E cada canal tem uma largura de 80 MHz, pouco maior que as demais tecnologias. O padrão 802.11ac ele possui também a técnica mais avançada de modulação comparada às tecnologias anteriores. Utiliza o múltiplo MIMO, que é os múltiplos usuários, utilizando as múltiplas entradas e múltiplas saídas. Isso agrega maior capacidade de canal e, consequentemente, aumentando a taxa de transferência, que chega a 1 gigabit por segundo, né? Permitindo a transmissão e recepção de sinais de vários terminais ao mesmo tempo. Então, a tecnologia MU-MIMO, onde você vai utilizar múltiplos usuários para transmissão e recepção, te possibilita aumentar a taxa de transferência dentro de uma rede colaborativa na mesma frequência. E uma coisa interessante que a tecnologia agrega é uma tecnologia chamada beamforming, né? Então, o padrão 802.11ac ele trabalha com os sinais, os sinais que vão ser transmitidos pela minha antena, dentro de uma otimização da transmissão desse sinal. Então, são chamados beamformers, né? Ele vai trabalhar o sinal transmitido e recebido dentro de uma otimização da sua transmissão. Bem, existem outros padrões 802.11, o padrão 802.11d, que é aplicado em alguns países. Aqui no Brasil nós não temos esse, tá? De acordo com alguns motivos de determinados países, se aplicam em determinados países, em outros não. Questão de frequência, padronizações. Então não é possível utilizar em alguns países, né, ou outros padrões estabelecidos, como 802.11d. Existe o padrão 802.11e, que ele trabalha especificamente dentro de uma área de redes que é o QoS, a qualidade de serviço das transmissões. Então ele é específico para serviços que precisam garantir a qualidade de serviço, o QoS. Recursos multimídias, por exemplo, né? Onde você vai trafegar voz, vídeo e dados, e aí eu preciso de um equipamento que atenda aos padrões de QoS. Um outro padrão também é o 802.11f, que trabalha com um esquema conhecido como handoff, processo de sair de uma área de cobertura para outra, sem perder conectividade. Bem, essa imagem mostra a evolução dos padrões de uma WLAN, até atingir, por exemplo, o padrão mais atual, que é o 802.11ac, que é o nosso 5G Wi-Fi, né? E aí nós temos a primeira geração, de 1997 a 1998, uma velocidade de até 2 MB. Segunda geração, nós temos de 99 a 2001, e aí apareceu o 811b, chegando até 11 MB. A terceira geração, de 2002 a 2006, nós temos o padrão GIA, atingindo 54 MB. Quarta geração, de 2007 a 2011, que é o padrão 811, chegando a 600 MB. E por fim o padrão atual, que é o 802.11ac,
considerado 5G Wi-Fi, chegando a gigabit, né? 1 gigabit, por exemplo, por segundo. Bem, a próxima tecnologia de rede sem fio é a WMAN, a Wireless Metropolitan Area Network. Ela é uma rede de área metropolitana sem fio. E aí ela se baseia no padrão I3E802.16. Então, 802 é a minha rede e o 16 é o padrão WMAN, que chega a atingir uma área de cobertura de 4 a 5 quilômetros de alcance. Bem, o padrão 802.16, inicialmente ele foi desenvolvido em 2001, utilizando uma faixa específica de 10 GB a 66 GHz. Depois a gente vai ver que com a evolução surgiu uma segunda faixa, né, onde essa faixa não mais em linha divisada direta. O que seria uma linha divisada direta? Uma linha de conexão entre dois pontos sem obstáculo. Então, para linha divisada direta, uma comunicação sem obstáculos, nós temos o uso dessa frequência. A tecnologia mais à frente do 802.16, ele vai criar uma nova faixa de frequência, onde eu vou trabalhar em linhas de não visada direta. E aí o representante dessa tecnologia, né, seu grande exemplo, é o WiMAX. A rede WiMAX ela foi desenvolvida para acesso de tecnologia de banda larga móvel, né, e ela é classificada como WMAN. Bem, o objetivo do WiMAX é fornecer uma conexão à internet de alta velocidade numa área de cobertura de vários quilômetros, como observamos aqui, de 4 a 5 quilômetros, por exemplo, e dependendo da tecnologia específica, o WiMAX pode-se atingir até 50 quilômetros, tá? Proporcionando uma velocidade de aproximadamente 70 megabits por segundo, né? O padrão WiMAX ele tem como vantagem permitir conexões sem fio entre uma estação base, uma estação rádio base, por exemplo, uma base station, e um número muito grande de usuários, milhares de assinantes, por exemplo, sem precisar de uma linha divisada direta. Então, a primeira tecnologia precisou de uma linha divisada direta. Hoje, nós temos a possibilidade de trabalhar sem uma linha divisada direta, ou seja, sem com elementos obstruindo, né, o transmissor e receptor. Bem, o WiMAX, na realidade, ele pode atravessar apenas obstáculos pequenos, né, como, por exemplo, árvores, casas. E isso aí vai, por exemplo, impactar a minha linha divisada direta. E aí, dessa forma, surgiu uma outra faixa de frequência que vamos ver mais à frente. Bem, a tecnologia foi especificada pelo grupo I3E, que trata de acessos de banda larga para a última milha. Então, vamos ver que a tecnologia ela é empregada em última milha, ou seja, ela vai trabalhar com duas características, que é o WiMAX fixo e o WiMAX móvel, trabalhando numa largura de banda de última milha para o usuário final, em áreas de grande alcance, como áreas metropolitanas. O WiMAX ele é gerenciado pelo consórcio de indústrias chamado de WiMAX Forum. E aí nós temos basicamente o chamado princípio operacional do WiMAX, né, que ele nada mais é que uma tecnologia que vai ter uma estação básica, né, uma antena transceptora encarregada de se comunicar com as antenas dos assinantes, parecendo semelhante, né, com uma rede celular móvel. Então você vai ter uma antena de uma estação base transmitindo sinal para milhares, né, de assinantes que também, obviamente, vão trabalhar com dispositivos específicos WiMAX. Bem,
as características técnicas do IMAX. Então, como eu comentei no início, o padrão IMAX ele começou com uma faixa de frequência de 10 a 66 GHz para a chamada linha divisada direta, atingindo aí um alcance de até 50 km e transmitindo uma taxa de 34 megabits por segundo. Uma segunda faixa foi criada, no entanto, ela vai trabalhar agora sem linha divisada direta, ou seja, eu posso ter agora obstruções, eu posso ter elementos entre transmissor e receptor, e aí eu vou trabalhar na faixa de 2 a 11 GHz, atuando no alcance de 8 km, e a minha taxa de transmissão vai aumentar para 75 megabits por segundo. Bem, o IMAX ele apresenta 3 modos de operação físicas, que é o Single Care, o FDM 256 e o FDMA 2K. O modo mais comum utilizado é o FDM 256, ou seja, é o modo de operação física de transmissão, assim como utilizados em tecnologias Wi-Fi. O IMAX também tem essa tecnologia de transmissão. E o modo mais utilizado é o FDM 256. O IMAX ele vai entregar taxa de transmissão, o throughput, como a gente chama, em várias faixas, né, que podem variar de 1 MB até 75 megabits por segundo, dentro de um alcance de 6 a 9 km. Vai depender muito, obviamente, da minha faixa de frequência e do esquema de linha divisada direta ou sem linha divisada direta. Bem, dentro do IMAX nós temos algumas arquiteturas, né? As arquiteturas elas são classificadas como arquiteturas fixas e móvel. A arquitetura mais utilizada é a fixa, que é voltada para acesso em redes metropolitanas. Então, o IMAX fixo, também é conhecido como padrão padrão I3E802 16 de 2004, ele determina as conexões de linha fixa por meios de uma antena montada e ela é fixada num elemento específico. Então ela fica fixa, por isso que a gente chama de arquitetura fixa, como por exemplo uma antena de televisão numa residência, né? Aquelas antenas antigas de televisão. Então essa é chamada arquitetura fixa. O IMAX fixo ele opera nas bandas de frequência de 2.5 até 3.5 GB, né? E a outra arquitetura, que não é tão comum, a gente não vê sendo usada comumente, é o IMAX móvel, né? Ou o IMAX portátil. Então, algumas operadoras utilizaram ou tentaram implantar essa tecnologia, onde você vai ter uma antena que pode ser agregada, por exemplo, a um móvel, né, um carro, onde você vai prover mobilidade, uma maior mobilidade, a possibilidade de maior mobilidade ao cliente, se conectando a uma rede pública como a internet e acessando os recursos de forma construindo uma maior mobilidade. E aí a mais utilizada, como eu falei, é a arquitetura fixa. Dentro da arquitetura fixa, nós temos 2 possibilidades de implantação. Nós temos o chamado backhaul e nós temos a tecnologia de última milha. O backhaul ele é conhecido como transporte de dados entre sites distribuídos, conectados por pontos de acesso, e esses pontos geralmente são conectados por um elemento centralizado. E a última milha está relacionado ao usuário final, ou seja, aquele usuário que eu quero atingir dentro, por exemplo, da sua residência, dentro da sua mobilidade, dentro de um ambiente, dentro da sua empresa, dentro de um shopping ou algo do tipo. Então, a última milha, ou último quilômetro, né, ele vai consistir justamente na cobertura final do usuário. Então, fornecer um acesso
para aquele meu usuário, né, em taxas elevadas, dentro de uma cobertura envolvida pela tecnologia, né, possuindo maior taxa de transferência comparado a outras tecnologias, como, por exemplo, as linhas DSL, a XDSL, tecnologias de escadas de cabo, utilizando cabo, ou tecnologias especializadas. Ou seja, eu vou possibilitar ao meu usuário de última milha ter uma tecnologia móvel no seu dispositivo, onde ele vai acessar em qualquer lugar, né, tendo uma maior mobilidade. Então, essa arquitetura fixa de última milha, ela possibilita que o sinal vai chegar no meu ponto de acesso do assinante final. Bem, vamos ver aqui a arquitetura fixa WiMAX com backhaul para a rede Wi-Fi. Então aqui nós temos um exemplo de uma tecnologia fixa, onde vocês vão ver as estações WiMAX, as estações básicas, as base station, e elas vão se interligar criando uma rede backhaul até a minha tecnologia de acesso. Então, a tecnologia de backhaul, a tecnologia de retorno, como alguns comentam, vai ser utilizada entre redes locais sem fios. Então, eu vou ter um ponto final de chegada, que é as minhas redes locais sem fio, utilizando como rede núcleo ou rede principal a tecnologia WiMAX. Então, o backhaul, que é a minha tecnologia de retorno, né, ela vai ser o transporte dessa minha tecnologia inferior. Então, o WiMAX com backhaul para a rede Wi-Fi, ela é uma espécie de ponte de acesso para um determinado padrão inferior, um padrão Wi-Fi, por exemplo. Então, o backhaul ele vai distribuir a minha informação, a minha conexão para uma rede pública, por exemplo. Uma outra arquitetura fixa é o WiMAX interligando hotspots de uma rede Wi-Fi. Então aqui você vai ter uma rede mais distribuída. Então percebam que eu vou ter o backhaul WiMAX, onde ele vai entregar gates Wi-Fi, pontos de acesso Wi-Fi, até chegar nos meus clientes Wi-Fi. Então eu vou ter níveis de acesso, camadas específicas, interligando, por exemplo, os meus pontos de acesso sem fio. Então esse tipo de aplicação é utilizada quando você quer levar a internet para, por exemplo, cidades em meios rurais distantes de centros urbanos. E aí você utiliza a tecnologia WiMAX como backhaul, uma rede de transporte de dados para uma rede inferior, um gate Wi-Fi, para os pontos de acesso Wi-Fi, chegando aos seus clientes Wi-Fi. A terceira arquitetura é o WiMAX com rede de última milha. Então nós temos as estações base WiMAX chegando no meu usuário final, provendo conexão ao meu usuário em final. Percebam que o WiMAX é conectado a uma rede pública, eu possibilito levar essa informação, essa rede pública, ao meu usuário de última milha, o meu usuário final. Bem, finalizando as tecnologias de rede sem fio, nós temos as W1, que é o Wireless Wide Area Network. Então, a W1 é uma rede sem fio de ampla abrangência, que permite que os dispositivos móveis se conectem à internet. Também é designada para as redes de próxima geração, como por exemplo o LTE, tecnologia 4G, tecnologia 5G. E aí uma W1 ela é controlada por uma determinada operadora móvel,
geralmente utilizando as tecnologias de redes móveis, como as estações rádio-base, as torres celulares. Bem, nesse padrão W1, nós temos a tecnologia LTE. Então, a tecnologia LTE é a tecnologia responsável pelo surgimento do padrão 4G. O LTE significa Long Term Evolution, evolução a longo prazo. Então, ela é conhecida como a mais nova e recente evolução da tecnologia de rede móvel, né? Hoje ela é consolidada com 4G e também com 5G. Então, 5G é uma evolução do LTE. E ela foi criada pela padronização, pelo órgão chamado 3GPP, padrão LTE, caracterizada como uma WAN. Então, é uma rede de banda larga móvel de longa distância. Bem, o LTE ele possibilita aplicações de conteúdo multimídia, esse é o seu grande portfólio, né, onde ele disponibiliza recursos de voz, vídeo, em altas velocidades, garantindo a provisão de qualidade de serviço diferenciada no seu tráfego. Bem, algumas características do LTE. O LTE é uma evolução das redes móveis de próxima geração, né? Uma rede de banda larga móvel, com altas taxas de acesso, baixos atrasos, né? Baixo consumo e compatibilidade com sistemas anteriores, tecnologias móveis anteriores, como, por exemplo, tecnologias 2,5, 3G. A tecnologia ela prioriza o tráfego de dados em dados, né, em vez de tráfego de voz, como acontecia em algumas gerações anteriores. Então isso é uma vantagem, proporcionando uma rede de dados mais rápida e estável, né, como as tecnologias de redes móveis anteriores, como o 3G, por exemplo. O LTE também é conhecido como EUTRAN, né, que é a tecnologia básica, é uma das camadas básicas da tecnologia LTE. Mas, obviamente, seu nome popular é a tecnologia 4G. E aí ela é uma tecnologia baseada em tecnologias anteriores, como o GSM e o WCDMA, utilizadas em tecnologias móveis como 2,5 e 3G. Bem, alguns requisitos do LTE. O LTE ele possibilita requisitos quanto à sua mobilidade, então atinge dentro de uma velocidade de 500 km por hora, né, dentro dessa velocidade ele atinge valores considerados de latência, de taxa de transferência, né. Ele pode trabalhar com essa velocidade de 500 km por hora, no entanto, o padrão ideal é de 0 a 15 km por hora. Possui um controle de latência, que é a questão do atraso, bem baixo, de 100, menor que 100 milissegundos. Né? Então, para uma rede, isso é interessante. Para o uso, por exemplo, de videoconferência, recursos multimídias, é uma rede consideravelmente rápida, né? Com baixo atraso. Possui requisitos de download na sua tecnologia nativa original de 100 megabits por segundo e upload de 50 megabits por segundo, dentro de um espectro de faixa de 20 MHz. Hoje, as tecnologias mais avançadas, a LTE, o chamado LTE Evolution, você já tem o triplo dessas velocidades, né? Estão atingindo as taxas altíssimas, chegando, por exemplo, na evolução do 5G com taxas de gigabits por segundo, por exemplo. O controle de capacidade, você tem, por exemplo, dentro das células LTE, mais de 200 usuários por célula, utilizando o espectro de espaçamento de 5 MHz, e a cobertura da minha célula LTE
fica em torno de 5 a 100 quilômetros, com algumas degradações após 30 quilômetros. E uma outra vantagem bem legal do LTE é que a sua flexibilidade no espectro, né? Então eu tenho vários espectros de frequência, várias faixas de frequências sendo utilizadas pela tecnologia. Bem, nessa imagem a gente vê aqui a arquitetura LTE. O LTE é dividido em 4 camadas, onde nós temos a camada superior, que é chamada de service, que é uma camada que estabelece comunicação com as redes externas, como por exemplo a internet. Nós temos o EPC, que é considerado a rede núcleo, onde você vai ter várias informações agregadas ao usuário, os bancos de dados, as informações cadastrais dos usuários, as áreas de acesso, ou seja, a gerência da minha rede está nessa camada. Nós temos a camada chamada EUTRAN, que dá o outro nome à arquitetura LTE. A camada EUTRAN, ela vai englobar todas as estações radiobase da arquitetura LTE, como se fossem as estações de acesso, chamadas de Node B. Então, as estações de radiobase, elas vão englobar o conjunto de células da tecnologia. E, por fim, a camada inferior, que é a camada do usuário final, é o User Equipment. Ou seja, aqui você vai encontrar os equipamentos específicos, e esses equipamentos têm que ser especificamente LTE. Ou seja, a tecnologia LTE exige que os equipamentos usados para acessar sua rede devem ser dispositivos específicos de acesso à rede LTE. Bem, eu vou mostrar duas aplicações LTE. Por exemplo, o LTE é utilizado, por exemplo, em navegação, para você interligar embarcações em longas distâncias. Então, as embarcações vão ter antenas 4G, onde elas podem estabelecer conexões 4G com antenas fixas em portos. E aí, dessa forma, se acontecer um sinistro numa embarcação, você tem uma conexão em longo alcance, mandando mensagens, se comunicando com outras embarcações. Uma outra aplicação LTE é em redes veiculares, né? Então eu posso, por exemplo, pegar um automóvel e dotá-lo de equipamentos de uma rede LTE de 4ª geração, onde ele vai estabelecer conexões com as Node Bs, né, da arquitetura LTE, fazendo conexão com dispositivos móveis, com a internet, e trocando informações com outros automóveis, criando o que a gente chama de redes veiculares. Então, por exemplo, numa autoestrada, se acontecer um acidente, um sinistro com um automóvel, essa rede ela pode enviar esses dados para uma central, e essa central ativa, por exemplo, uma ambulância para prover os devidos cuidados àquele acidente que ocorreu em um determinado quilômetro daquela autopista, daquela autoestrada. Então, pelo seu poder de conexão, né, o longo alcance, a abrangência, o LTE permite algumas aplicações específicas. Ok, gente, essa foi mais uma aula sobre as tecnologias de rede sem fio. Próxima aula eu devo mostrar uma aplicação prática no simulador de rede sem fio. Espero que vocês tenham gostado. Então na próxima aula eu devo mostrar essa aplicação prática, para que vocês possam replicar essa aplicação prática da 3ª unidade, né, que são as redes sem fios. Então agradeço a compreensão de todos e até a próxima aula.